Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje, nossa primeira aula da semana, vamos falar sobre, nosso assunto é gramática. Vamos continuar falando sobre as orações subordinadas e coordenadas, certo? Peguem seus livros de gramática, abram na página 12, livro de gramática, e abram na página 12. Bom, espero que tenham tido um ótimo final de semana, que estejam com energia para mais uma semana, não é verdade? Vamos lá. Pronto. Enquanto vocês pegam o livro de vocês, eu vou colocar o cabeçalho aqui, tá bom? Pronto, pessoal, então vamos lá. Página 12 do livro de vocês. Gente, estamos falando todo esse período aí, todo esse primeiro capítulo, estamos falando apenas sobre oração. Já explicamos a diferença de oração e frase, sentença, período. Na última aula, a gente falou sobre os períodos compostos por coordenação e subordinação, tá bom? De forma bem breve, lá na página 11, a gente tem um breve resumo. Só que, como eu tinha dito na última aula, para vocês entenderem isso, vocês vão precisar entender, primeiramente, o que é uma oração subordinada e o que é uma oração coordenada. O que, aparentemente, vocês estão tendo muita dificuldade para saber, tá bom? Os períodos, como eu já disse para vocês, de forma resumida e sintetizada, os períodos são orações, tá? Possuem sujeito e predicado, tá bom? Isso é um período. Portanto, ele não foi ao show. Isso aqui é um período, tá? A gente tem aqui o sujeito, que é ele, e temos aqui o predicado, que é não foi ao show. Tá bom? Então, temos aí sujeito e predicado, o que compõe um período. Beleza? Muito bem, vamos continuar então agora. Pronto. Falamos sobre período composto, beleza. O que seria então um período composto? Já expliquei para vocês que os períodos, eles são divididos, tem uma subcategoria, né? A gente tem aí período simples, e temos aí também períodos compostos. Período composto, tá? Período simples e período composto. Qual é a diferença, professor? O período simples, pessoal, nada mais é do que um período, uma oração que possui apenas um predicado, apenas um, tá? Ou seja, tem apenas um verbo, que é esse caso aqui, ó. Ele não foi ao show. Qual é o verbo nessa oração aqui, nesse período aqui? O verbo aqui é o verbo ir, que está conjugado no passado, foi, né? Então, temos aí apenas um único verbo. Ele não foi ao show. Tá bom? Beleza. E temos aqui também período composto. O que é um período composto? Tá? Período composto é ao contrário, é aquele que possui mais de um predicado, ou seja, possui mais de um verbo, tá? Aquele que possui dois verbos ou mais. Por exemplo,
ele trabalhou, conquistou e se aposentou. Então, temos aí período composto. Trabalhou, conquistou e se aposentou. Então, os três períodos temos aí, então, período composto. Tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, agora. Período simples, deixa eu colocar um exemplo aqui agora. Pronto. Período simples e período composto. Muito bem. Então, já explicamos agora, já resumimos, na verdade, o que é o período, né? E agora a gente vai também falar um pouco sobre a questão do período composto por coordenação e período composto por subordinação. Quando o período é composto por coordenação, pessoal, ele vem seguido de uma oração coordenada. E quando ele é composto por subordinação, ele vem seguido de uma oração subordinada. Vou explicar isso para vocês agora. Prestem bastante atenção. Vamos lá. Para vocês entenderem isso, período composto por coordenação e período composto por subordinação. Para vocês entenderem isso melhor, a gente vai ter que agora falar mais sobre a oração subordinada e a oração coordenada. Porque, se vocês quiserem entender isso, vocês vão ter que primeiro entender o que é uma oração subordinada e uma oração coordenada. Aí agora vocês abrem a página de vocês, o livro de vocês na página 12. Abram aí, por favor. Página 12. Temos aí período composto por coordenação. Tá bom? Eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá. Primeiramente, o que é, professor, uma oração subordinada e uma oração coordenada? Vamos lá. Vamos começar primeiro o período composto por coordenação. Então, vamos ver primeiro o que é uma oração coordenada. Vou explicar para vocês de forma bem resumida, de forma bem simples, tá? A oração coordenada, pessoal, é nada mais, nada menos do que uma oração que vem junto à outra e não desempenha nenhuma função sintática. Melhor, perdão, pessoal, para ficar melhor para vocês, eu vou iniciar com oração subordinada. Se vocês entenderem o que é uma oração subordinada, vocês vão entender melhor o que é uma oração coordenada, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com uma oração subordinada. Vou falar primeiro sobre a oração subordinada. O que é uma oração subordinada, professor? Oração, vocês já sabem o que é, né? Sujeito e predicado, tá bom? Uma oração subordinada, pessoal, é uma oração que ela precisa de outra oração para completar o seu significado. Quando a gente fala que alguma coisa é subordinada a outra coisa, a gente quer dizer o quê? Que é como se uma coisa fosse dependente de outra, né? Obedecesse a outra. Por exemplo, se eu digo assim, João é subordinado a Pedro. João é subordinado a Pedro. O que exatamente isso quer dizer? Isso quer dizer que João é como se João dependesse de Pedro, né? Como se João dependesse, precisasse de Pedro para alguma coisa. Tá bom? Então, João é subordinado a Pedro, significa que Pedro ele tem, de certa forma, mais autoridade do que João. Tá bom? Então, é quase a mesma coisa com a questão da oração. A oração subordinada, ela se chama subordinada porque ela é dependente de algo, ela não atua sozinha. Então, ela precisa de uma outra oração, tá bom? A mesma coisa aqui, João, ele é dependente de Pedro, ele depende de Pedro para alguma coisa. Ele depende de Pedro, ele não é independente. Então, a oração subordinada, pessoal, ela é uma oração dependente, ela precisa de outra oração para complementar o seu significado. Professor, mas que tipo de oração é essa que precisa de outra? Por exemplo, apesar de que ele já pronto, apesar de que ele já se aposentou, pronto. Isso aqui é um exemplo de uma oração subordinada.
bom? Apesar de que ele já se aposentou. Isso aí é um exemplo de uma oração subordinada. Apesar de que ele já se aposentou. Tá? O que isso quer dizer, professor? Como assim? Não entendi. Isso não tem significado. Se eu disser, apesar de que ele já se aposentou, você vai ficar naquela expectativa, sim. E, apesar de que ele já se aposentou, e daí? O que é que vem depois? Qual é a próxima fase? Entendeu? Ou seja, você vai ficar naquela expectativa de alguma coisa. Isso significa que essa frase aqui, essa oração aqui por si só, ela não faz sentido. Ela precisa de outra oração para complementar seu significado. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e colocar ele continua trabalhando. Agora sim. Agora essa oração ela faz sentido, tá bom? Apesar de que ele já se aposentou, ele continua trabalhando. Agora ela faz sentido. Agora faz muito sentido. Apesar de que ele já se aposentou, ele continua trabalhando. Beleza? Então a gente vê aqui que essa oração aqui, ela depende dessa daqui para estar completa, que é a oração que a gente chama, que é o que a gente chama de oração independente, tá? Eita, deixa eu colocar aqui. Pronto, pessoal. Então, aí, oração subordinada e oração dependente, tá? A oração subordinada, como vocês estão vendo, ela precisa de uma outra oração. Já a oração independente, ela não precisa de nenhuma outra oração, tá? Muito bem. Ok, legal. Então, acho que vocês conseguiram entender essa questão aí de oração subordinada. Sempre que vocês esquecerem, é só vocês lembrarem que a oração subordinada é aquela que precisa de outra oração para complementar o seu significado. Ou seja, é aquela que sozinha ela não tem significado, ela precisa
ela tem significado, mas está incompleta. Ou seja, ela precisa de outra para completar o seu significado. Beleza? Muito bem, acho que vocês conseguiram entender aí. Vamos lá agora. Pronto. Oração coordenada. Oração coordenada. O que é uma oração coordenada, tá, gente? A oração coordenada, pessoal, ela é parecida com a oração subordinada. A diferença é que a oração coordenada, gente, ela não, na verdade, ela não depende da outra. É como se fosse duas orações juntas, entendeu? Ela não é dependente da outra. Ela não é dependente da outra. Ela simplesmente tá lá, tá bom? Como seria um exemplo disso, professor? Simples. Ele correu e caiu. Aqui a gente tem uma oração coordenada, tá? Aqui, que é um período composto. A oração coordenada, período composto. Ó, temos aqui a primeira oração, segunda oração. Aí é por isso que uma oração ela forma um período. Bom, a oração ela pode formar um período. Então, o período ele é tecnicamente maior do que a oração. Bom, então, por exemplo, ele correu e caiu. Então, aqui a gente tem primeira oração, segunda oração. Então, aqui a gente tem uma oração coordenada, tá bom? Primeira oração e segunda oração. Primeira e segunda oração. Beleza? Viu como é simples, pessoal? Isso aí é uma oração coordenada. Bom, aí agora a gente volta daquela questão do período composto por coordenação e período composto por subordinação. Vamos lá. Período composto por coordenação. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem um período composto por coordenação. Ó, ele correu e caiu. Período composto por coordenação. Porque temos aí um período composto e a oração é coordenada. Tá bom? E o que seria um período composto por subordinação? Período composto por subordinação seria, por exemplo, ele correu quando chegou em casa. Nesse caso aí nós temos um período composto por subordinação, porque temos aí duas orações, uma é subordinada, uma é independente e a outra é subordinada. Tá vendo? Em resumo, pessoal, todas as vezes que a oração se for um período composto e for composto de uma outra oração normal, é coordenada, período composto por coordenação. E se a oração tiver junto de uma oração subordinada, então é um período composto por subordinação. Conseguiram entender? Deu para entender? Viu que é simples? Tá? É basicamente o que a gente já tinha visto, tá? Não tem muita diferença, não. Beleza? É muito simples, é muito fácil, só basta vocês se atentarem aí, prestarem atenção, que vocês vão conseguir entender. Então, hoje a gente entendeu aí o que é uma oração coordenada, oração subordinada e período composto por coordenação e período composto por subordinação, tá bom? Vou colocar agora aqui a anotação para vocês vão colocar no caderno. Na próxima aula a gente vai trabalhar alguns exercícios sobre isso de fixação, tá bom? Porque tem muita coisa para a gente ver, beleza? Mas agora eu quero que vocês copiem e coloquem essa anotação no caderno de vocês, tá?
Ok, pessoal. Então, copiem isso aí no caderno de vocês, tá bom? Vou colocar agora a anotação do período 5, período composto por coordenação e período composto por subordinação, beleza? Pronto, pessoal. Copinha aí, tá bom? Aconteceu um probleminha aqui, sumiu o resto da anotação, mas eu acho que se vocês voltarem no vídeo aí, vocês vão conseguir encontrar, tá bom? Então, copinha aí toda a anotação. Caso vocês não tenham conseguido copiar a tempo, voltem o vídeo e copiem, tá bom? Vou ficando por aqui. Na próxima aula, a gente continua falando um pouco mais sobre esse conteúdo de período composto por coordenação e subordinação. Beleza? Fiquem com Deus, pessoal. Tenham uma ótima semana. Vejo vocês na nossa próxima aula de produção textual. Qualquer dúvida, estou à disposição através do Flashback, tá? Até lá, vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.